Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão especial da Câmara do Rio discute decreto que regulamenta a internação compulsória de dependentes químicos. É um decreto que aproveita, um momento de comoção da cidade com aquele assassinato de 2 pessoas ali na região da Lagoa, Túnel Rebouças, por ali. E ele faz um decreto, no meu entendimento, absolutamente higienista. Faltando pouco mais de um ano para as próximas eleições, metade dos eleitores do estado do Rio ainda não fez o cadastramento biométrico. E no Dia Nacional do Ciclista, vereadores falam da importância de projetos que incentivam o uso de bicicletas na cidade. Precisamos de campanhas educativas, mas também precisamos melhorar a qualidade e interconectar em rede toda a malha de ciclovias a partir de um plano cicloviário inteligente. É importante no dia de hoje a gente cobrar da Prefeitura que ela cumpra os prazos e apresente até fevereiro do ano que vem a proposta do Plano Municipal Cicloviário. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre população de rua. Nessa segunda-feira foi comemorado o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Na Câmara Municipal, uma comissão especial realizou debate público para discutir o decreto que regulamenta a internação compulsória de dependentes químicos. De acordo com a Prefeitura, a cidade do Rio de Janeiro tem 4.628 moradores de rua. Esse dado é do começo de 2018. Um novo censo está em andamento. Enquanto o novo número não sai, o prefeito Marcelo Crivella coloca em prática o decreto que regulamenta a internação compulsória de pessoas em situação de rua. Esse foi o assunto do debate promovido pela comissão especial que trata do tema. Presidente dos trabalhos, o vereador Raimon discorda dessa política. É um decreto que aproveita, um momento de comoção da cidade com aquele assassinato de 2 pessoas ali na região da Lagoa, Túnel Rebouças, por ali. E ele faz um decreto, no meu entendimento, absolutamente higienista. Um decreto que não é bom para a cidade. Francisco está há 5 anos nas ruas. Ele vive como catador de papelão e de latinha. Francisco disse ter medo da violência. É assim, a gente vive mesmo sempre com medo. É na hora que você vai dormir por causa da violência que está grande, principalmente aqui no centro da cidade, O vereador Raimon realizou um debate sobre o decreto que determina a internação compulsória. Ficou decidido a implementação do Conselho Gestor Intersetorial de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua. Tem diversos grupos que vão pensar para que a Prefeitura possa implementar uma política que seja mais dialogada, que não venha de cima para baixo, mas que nasça do chão e das necessidades das pessoas. Ao final do debate, os participantes fizeram um ato nas escadarias da Câmara Municipal. 19 de agosto é o Dia Nacional de Luta da Pessoa em Situação de Rua. Nessa mesma data, o governo do estado realizou uma ação contra a desordem urbana. A operação foi chamada de Marcha da Cidadania e Ordem. A ação mirou usuários de drogas em situação de rua e o comércio irregular. O Rio de Janeiro tem rachaduras, o Rio de Janeiro tem cicatrizes,
de desigualdade social, e isso não pode ser tratado com força policial. Se realmente for ajudar o morador de rua e tirar da rua, é válido, mas só para internar. Porque muitas pessoas que estão nas ruas, não é somente por causa de álcool, droga, tem que analisar o caso com carinho, não só internar e deixar a pessoa lá internada, tem que ter um acompanhamento psicológico. A CPI que apura contratos emergenciais da Prefeitura realiza nesta terça-feira uma audiência para ouvir os servidores municipais que não compareceram à última reunião. A Justiça atendeu a um pedido da comissão e determinou a condução coercitiva dos faltosos. Confira agora outras atividades do Legislativo Carioca previstas para esta semana. Terça-feira, 20 de agosto, reunião da Frente Parlamentar em defesa da economia solidária. Quarta-feira, 21 de agosto, reunião com a finalidade de investigar e apurar irregularidades no contrato de concessão do município do Rio de Janeiro e do consórcio Linha Amarela, Lanza. Quinta-feira, 22 de agosto, reunião da Frente Parlamentar em apoio aos conselheiros tutelares da cidade do Rio de Janeiro em prol do fomento e do aprimoramento das políticas públicas, das medidas sociais educativas em meio aberto do município. Também na quinta-feira, 22 de agosto, audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos para discussão do decreto municipal referente à população de rua. Quinta-feira, 22 de agosto, audiência da Comissão Parlamentar para apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e econômicas causadas pelos temporais que atingiram a cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2019, com o corpo técnico do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Quinta-feira, 22 de agosto, audiência da CPI com a finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais e ambientais que ocasionaram o desabamento de uma estrutura de concreto no teto do túnel acústico Rafael Mascarenhas, com a presença do subsecretário de Defesa Civil, Coronel Edson Tavares da Silva. Sexta-feira, 23 de agosto, audiência pública da Comissão Permanente de Segurança Pública, onde serão discutidos assuntos relacionados à aposentadoria policial dos guardas municipais devido ao debate da reforma da Previdência. E também na sexta-feira, dia 23 de agosto, apresentação do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Fechada há quase 3 meses, a Avenida Niemeyer passou por uma vistoria nesta segunda-feira. Além de peritos judiciais e técnicos da Prefeitura, participaram da vistoria o desembargador Mauro Pereira Martins, da 13ª Câmara Civil, e o secretário de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno. Os trabalhos ao longo da encosta duraram cerca de 1 hora. O secretário municipal afirmou que 2/3 das obras na região já foram realizadas e que a conclusão deve acontecer até o final de outubro. A vistoria foi uma determinação da Justiça após o pedido da Prefeitura de reabrir a Niemeyer. A decisão deve sair ainda nesta semana. O prazo de cadastramento biométrico para moradores de 35 municípios do Rio de Janeiro termina no dia 1º de dezembro deste ano. O Tribunal Regional Eleitoral alerta para a possibilidade de eleitores ficarem impedidos de votar nas próximas eleições, caso não realizem o cadastramento. Faltando pouco mais de 1 ano para as próximas votações, quase metade dos eleitores do estado do Rio de Janeiro ainda não fez o cadastramento biométrico. Considerado um dos métodos mais seguros de identificação, com a biometria, um leitor acoplado à urna eletrônica garante que ninguém se passe por outra pessoa na hora de escolher representantes políticos. A meta do TSE para a obrigatoriedade da biometria em todo o Brasil é 2022. Aqui no Rio de Janeiro, em 2020, vai ser obrigatório para os 7 municípios que já têm e ainda para os 35 que a gente está em processo de revisão de eleitorado. Os eleitores que já validaram a biometria nas últimas eleições estão dispensados de fazer o cadastramento agora. Naquela ocasião, o Detran transferiu os dados para a Justiça Eleitoral. Essa transferência de dados entre o Departamento de Trânsito e o Tribunal representou uma economia de 13 milhões de reais para os cofres públicos. A convocação está sendo feita por meio dos municípios. Onde não há cartório eleitoral, o Tribunal Regional instalou postos de atendimento. A lista completa dos endereços pode ser verificada no site tre-rj.jus.br. O atendimento é feito mediante a apresentação de um documento de identificação oficial com foto,
comprovante de residência com até 3 meses de emissão e título de eleitor. Para os moradores dessas 35 cidades do Rio de Janeiro, o prazo de cadastramento biométrico termina no dia 1º de dezembro deste ano. Quem não comparecer no período determinado pelo TRE terá o título de eleitor cancelado. Você não vai poder votar na próxima eleição, com isso você fica não quite com a justiça eleitoral e, além do cancelamento, dá o problema da parte eleitoral, ainda dá problema no resto da vida civil da pessoa. Então, por exemplo, ao ser cancelado o título de eleitor, o CPF da pessoa fica suspenso. Essa suspensão do CPF gera alguns problemas, por exemplo, como abertura de conta bancária, o título de eleitor cancelado impede a matrícula em faculdades públicas, impede a obtenção de crédito nas instituições bancárias públicas e o principal problema em relação à população de baixa renda, por exemplo, são acesso a alguns serviços sociais. Então, alguns benefícios, como, por exemplo, o Bolsa Família, podem ter algum tipo de restrição, porque com o cancelamento do título de eleitor, suspende o CPF, e esse problema no CPF pode dar algum problema no recadastramento ou na obtenção de algum benefício social. O estado do Rio de Janeiro iniciou o cadastramento biométrico em junho de 2009 com os eleitores de Armação dos Búzios, na região dos Lagos. Dos 92 municípios, 7 já estão 100% atualizados com o novo padrão de votação. E você vai ver no próximo bloco. Amantes das bikes comemoram o Dia Nacional do Ciclista. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. Estamos de volta agora para falar sobre a decisão da Prefeitura de autorizar a realização de 271 rodas de samba sem a necessidade de alvará. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio Eduardo Nascimento, coordenador de Política de Promoção de Igualdade Racial. Eduardo, muito prazer receber você aqui. Eu gostaria de começar perguntando qual foi o critério para selecionar essas 271 rodas de samba para funcionar sem o alvará. Bom, é sempre um prazer estar aqui na TV Câmara, um espaço, a casa onde eu participei aqui quase 10 anos trabalhando aqui na Câmara Municipal, na Comissão de Educação e Cultura, e agora eu estou do lado de lá, do balcão, cuidando na execução das políticas culturais na cidade. Então, a gente já tem há algum tempo algumas legislações e regramentos falando sobre as rodas de samba no Rio de Janeiro. Né? Você teve o dossiê do samba, você tem a Lei Gamarra, e nós tivemos um decreto em 2015 que fala do Programa de Desenvolvimento e Salvaguarda das Rodas de Samba, e depois tivemos um outro decreto em 2017, também versando sobre o mesmo assunto. E nesses dois decretos, eles falam sobre a facilitação da autorização de eventos denominados como rodas de samba em áreas públicas da cidade. Então, a partir deste regramento, né, a Prefeitura fez uma resolução conjunta de 3 secretarias, Fazenda, que cuida da autorização dos eventos do Carioca Digital, a Cultura, que cuida da certificação e do reconhecimento das atividades culturais, e Desenvolvimento, Emprego e Inovação, que vai cuidar do Circuito Empreendedor do Samba. E aí publicamos no dia 2 de agosto o calendário das rodas de samba do Rio de Janeiro até dezembro de 2019. Então essa é a iniciativa para a gente ter as atividades culturais ocorrendo em todo o município. Qual foi o critério? Já tinham essa articulação, ela está sendo feita em parceria com a Rede Carioca de Rodas de Samba. Né? Tem o apoio do SEBRAE, que vai cuidar da capacitação dos empreendedores, e do BNDES, com o programa Garagem, que está apoiando a Rede Carioca de Rodas de Samba para que essas rodas sejam startups, sejam empreendimentos. Então, a partir daí, a gente fez um processo de diálogo em toda a cidade, fizemos reuniões públicas nas 5 regiões, na AP1, AP2, AP3, AP4 e 5, ou seja, fomos de Realengo à Zona Sul, né? E as rodas tiveram a oportunidade de se cadastrar e solicitar a sua programação ao longo do ano. Então, essa programação foi bastante exitosa e a gente tem esse número aí de 271 rodas inscritas.
as que não estão dentro desse calendário, elas vão ter que obedecer à legislação em vigor para conseguir o alvará? Sim, as rodas de samba, né, a resolução é bem clara. Ela dá essa autorização especial a quem participou do processo, se cadastrou, né, e estar dentro. Ou seja, dentro do processo de cadastramento, a gente tem lá o propositor da roda, o produtor da roda, ele tem que dar o CPF dele. Então, como diria o Pequeno Príncipe, você é responsável pelo aquilo que cativas. Então, cada uma dessas rodas tem um responsável. E ele vai ser o responsável por fazer com que essas atividades ocorram em conformidade com todas as regras da urbanidade e da municipalidade. Então, ele é um responsável. Então, cada uma das rodas propostas teve a liberdade de fazer a opção da sua data, da sua programação, e tem um responsável por ela. Assim que vai funcionar o processo. Agora explica pra gente como é que vai ser a partir de agora a estrutura dessas rodas de samba. As rodas cadastradas, a gente publicou esse calendário no dia 2 de agosto. Com a publicação do Diário Oficial, todos os órgãos públicos já estão oficialmente notificados. O que nós estamos fazendo agora? Uma série de reuniões com esses órgãos para afinar a atuação do poder público nessa iniciativa, né? Nós conversamos mais ou menos uns 10 dias com a Superintendência de Relações Institucionais, que inclui superintendentes e administradores regionais dos bairros, e lá nós vamos ter duas atividades. A primeira é um grupo de trabalho com os órgãos municipais para afinar essa atividade, e a segunda, um circuito de reuniões com cada superintendência regional, para cada roda conversar com cada administrador de cada bairro, para que haja uma sintonia fina, para que haja um entrosamento entre o poder público e a realização das atividades, para que seja um grande jogo de ganha-ganha para todo mundo. Eduardo, muito obrigada. Já, está sempre à disposição, conte com a gente lá na Cultura. E nesta terça-feira tem vacinação na Câmara do Rio. Por iniciativa da Divisão Médica, o Palácio Pedro Ernesto vai se transformar em um posto de imunização contra a hepatite B e o tétano. A vacinação ocorrerá hoje, no horário de 10 às 15, aqui no saguão do lado A da Câmara, onde nós da Divisão de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, vamos poder acompanhar essas vacinas. Serão as vacinas do tétano e da hepatite B. A vacina de hepatite B ela é dada em 3 doses. Então, você toma a primeira dose, tem um intervalo de 1 mês da primeira para a segunda e aí de 6 meses da segunda para a terceira. Então, é preciso fazer 3 doses realmente, né? Já a de difteria e tétano, a gente dá a cada 10 anos. Então, você precisa ir fazendo, sempre renovando, fazendo reforço a cada 10 anos para ter certeza que você está com uma boa reação imunológica. Leis aprovadas na Câmara do Rio estimulam o uso da bicicleta no município. Pesquisa da ONG Transporte Ativo, em parceria com a FRJ, traça o perfil do ciclista carioca. Proposta em tramitação no Legislativo Municipal melhoram a infraestrutura da cidade para os ciclistas. E na sessão, o vereador responde, o parlamentar Renato Cinco fala sobre projetos na área da mobilidade urbana. E uma lei em tramitação na Câmara do Rio obriga a Prefeitura a criar o Plano Municipal Cicloviário a partir de fevereiro do ano que vem. Nessa segunda-feira foi comemorado o Dia Nacional do Ciclista. A cada dia cresce a utilização da bicicleta como meio de transporte. E o Legislativo Carioca acompanha esse crescimento com a discussão de medidas que incentivam a presença de ciclistas nas ciclovias. Elas são cada vez mais comuns nas ruas do Rio, seja para o trabalho, lazer e até o policiamento. As bicicletas vêm conquistando mais usuários na capital, onde pelo menos 1 milhão de pessoas usam diariamente. Aloysio dá preferência à bicicleta sempre que pode. Já perdeu 10 quilos pedalando de segunda a sexta-feira e economiza cerca de R$200 por mês usando menos ônibus e metrô. Ele reclama que as ciclovias estão restritas à Orla, Centro e parte da Zona Norte. Aloysio mora em Curicica, na Zona Oeste do Rio, e lá faltam vias para pedalar. Surgindo ciclovias de lá para cá, você faria esse percurso todo de bicicleta? Com certeza. Eu já fui a Petrópolis, cara. Muito bom ir a Petrópolis de bicicleta. Mauro também busca mais qualidade de vida e já emagreceu 6 quilos depois que deixou o carro e a moto na garagem. Mas ele também se diz preocupado com a mobilidade e acredita que a bicicleta faz a diferença. Essa é uma parte muito importante, essa consciência de cada um em colocar menos um carro na rua, menos uma moto. Acho que é muito importante. Para mim, então, que trabalho muito no grande centro aqui do Rio, a dificuldade em estacionar,
atrapalhar as vias. E de bike não, você tem essa economia de tempo e ajuda, né? Meio ambiente, circulação. Uma pesquisa do Laboratório de Mobilidade da Universidade Federal do Rio comprova que a bicicleta é uma tendência nas grandes cidades do país e traça um perfil do usuário. Foram ouvidos 7.644 ciclistas em 25 municípios, incluindo o Rio, entre setembro de 2017 e abril de 2018. De acordo com o levantamento, 52,9% preferem a bicicleta por causa da rapidez e da praticidade. 18,6% por causa da saúde. O mesmo percentual prefere a bicicleta por causa da economia que consegue fazer. 4% estão preocupados com o meio ambiente. A pesquisa mostra ainda que 74% usam a bicicleta 5 dias por semana ou mais e 43% usam há mais de 5 anos. 34,3% usam a bicicleta em combinação com outro meio de transporte e 27% têm entre 25 e 34 anos. Desde 2007, a Câmara dos Vereadores vem estimulando o uso da bicicleta no Rio. Uma lei do vereador Doutor Jairinho criou a política de incentivo ao uso desse meio de transporte no Rio. Uma outra lei de 2017, de autoria dos vereadores Rosa Fernandes, Zico e Alexandre Esquerdo e mais 2 outros ex-vereadores, determina que as empresas que atuam no sistema de transporte coletivo do Rio disponibilizem suportes para as bicicletas na parte dianteira externa. Precisamos de campanhas educativas, mas também precisamos melhorar a qualidade e interconectar em rede toda a malha de ciclovias a partir de um plano cicloviário inteligente, um plano que não fique apenas no papel. Apresentei inúmeras iniciativas legislativas em 2017 com o objetivo de estimular o uso de bicicletas. Mas eu gostaria de destacar uma delas, que foi a criação do Conselho de Mobilidade Ativa, que atuará na formulação de políticas públicas que tratam dos deslocamentos a pé e de bicicleta. A partir de fevereiro de 2020, a Prefeitura está obrigada a implantar o Plano Municipal Cicloviário, criado a partir de uma lei dos vereadores Dr. Jorge Manaia e Renato Cinco. Entre outros pontos, o Poder Executivo vai ter que fazer o planejamento para os próximos 8 anos, que inclui a construção de novas ciclovias e bicicletários na cidade. Além de lembrar que a bicicleta é um meio de transporte muito importante, que pode ajudar a melhorar a mobilidade urbana nas nossas cidades, a combater e diminuir a poluição e ainda favorecer a saúde dos seus usuários, é importante no dia de hoje a gente cobrar da Prefeitura que ela cumpra os prazos e apresente até fevereiro do ano que vem a proposta do Plano Municipal Cicloviário. Mas o dia a dia ainda é violento e perigoso nas ruas do Rio, denuncia Eric, que adotou a bicicleta para fazer parte do percurso até o trabalho e está economizando quase R$ 1.800 por ano. Ele diz que é atacado e xingado por motoristas e pedestres com frequência. Passei por bastantes perrengues, assim, já quase sofri um acidente no Estácio, porque a pista estava fresada, eles estavam trocando o asfalto e tudo mais, o carro fez a conversão para entrar na rua sem ligar a seta. E aí, quando eu fui frear, o pneu deslizou no chapisco que estava no chão, né? E se não tivesse uma rampinha na calçada, eu teria com certeza batido no carro e saído voando, entendeu? Já fui perseguido por carro, taxista, já fui xingado na rua. Apesar disso, bicicleta ainda é mais vantajoso hoje no Rio? Sim, eu creio que sim. Para os deslocamentos, por exemplo, onde você tem o Bike Rio, etc., ou se você mora numa área plana da cidade e tudo mais, é muito mais vantajoso você ir trabalhar ou ir fazer faculdade de bicicleta. E antes de terminar esta edição, a gente faz um convite. Logo após o Câmara Rio Notícias, a Rio TV Câmara reapresenta o programa Sociedade Feminina, com o episódio Ciclofeminismo com Minas na Pista. O nosso coletivo Minas na Pista, ele é um grupo horizontal e autogerido. Nós somos organizadas sem hierarquia e as próprias participantes do grupo que gerenciam o pedal, que puxam pedal, puxam oficinas de conversa, diversas atividades como
rodas de conversa e gerenciamento do grupo. Cada vez mais pessoas que queiram aprender a pedalar ou pedalar cada vez mais nas ruas têm que procurar esses grupos para dialogar, assim como a gente espera que não só o Minas na Pista, como outros grupos também vão estar abertos para receber essas diversidades de pessoas e construir assim, né, uma rua mais ocupada por todos. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.